Shalom, feliz demais, chegamos a mais um livro, o do profeta Zacarias. Esse livro tem 14 capítulos, a gente está finalizando já a leitura toda da Bíblia, né? Tá muito perto de acabar, mas a gente tem aqui o profeta Zacarias. Ele nasceu na Babilônia, na época do exílio. Lembra que Israel passou 70 anos exilado na Babilônia? Pois é, aí depois foi dominada pelos sírios, né, pelo rei Persa, o rei Dário, que por Deus foi lá e fez um decreto para o povo voltar para sua terra. E aí entra Zacarias, e aí entra Esdras, e depois Neemias, e Ageu, que a gente acabou de ler também, que foram os profetas, né, o pós-exílio, né, Zacarias teve esse negócio, esse lance, né, de animar o povo. A gente viu Ageu também, Ageu só 2 capítulos, e também retratava isso, porque eles são contemporâneos, é da mesma época. Apesar de Zacarias ter nascido na Babilônia, ele era judeu, né? Não era israelense porque ele nasceu em Israel. Mas ele era judeu, ele fazia parte, ele tinha esse culto, então assim, ele foi levantado por Deus como profeta para estar animando o povo ali, porque era um recomeço. E quantas vezes na vida eu e você precisamos recomeçar, né? E a gente sabe que não é fácil, que não é uma tarefa nada fácil, que a gente precisa ter motivação, ter ânimo, estar ali fazendo. E aqui eles precisavam reconstruir o templo em Jerusalém e também reconstruir uma vida com Deus, né? Ter uma animação espiritual. Então o profeta Zacarias foi levantado por Deus ali com palavras proféticas, sabe? Para estar ali animando o povo. E eu e você somos esses sacerdotes, somos essas profetisas que precisamos estar ali, ó, com palavra de vida. As pessoas estão precisando de palavra de vida e a gente precisa ser levantadas para isso. Então, Deus já nos escolheu, já nos colocou ali como profetas, como sacerdotes, né? Como escolhidas do Senhor. O que a gente precisa é falar, né? É fazer o que a gente tem que fazer. Então, a gente vai ler esse primeiro capítulo do livro de Zacarias, como eu falei, um profeta. Nasceu na Babilônia, foi levantado por Deus para estar animando o povo que era o pós-exílio. Eles estavam voltando para Israel e precisavam reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir sua vida, reconstruir uma vida espiritual, uma vida com Deus, né? Ter uma vida sobrenatural. E Zacarias foi levantado para isso. A gente vai estar começando lendo aqui esse primeiro capítulo. A gente já orou? Não, né? Não dá não, minha irmã. Se for para ler a Bíblia sem antes pedir ajuda do Espírito Santo, nem queira, porque é aí que as pessoas se bananam todo e dizem que não entende nada da Bíblia. E eu, durante muitos anos, fui assim, né? Abria a Bíblia, não entendia nada e deixava ela fechada. E o relato das pessoas que eu ouço é isso, né? Ah, não entendo nada, a Bíblia é complicada, é difícil. Minha irmã, é palavra de Deus. Então tem que vir revelação do próprio, do escritor, né? Do autor. Então, assim, a gente precisa pedir ajuda ao autor, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Então eu peço que você feche seus olhos, coloque a mão no coração, incline sua cabeça, vamos orar. Querido e poderoso Deus, não estamos aqui à toa, queremos de fato ter entendimento da Tua palavra, nos colocamos, Senhor, aqui à Tua disposição, declaramos nossa mente, nosso coração cativos à Tua voz, ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento, nos fortalece, Senhor, em fé, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, capítulo 1, chamado ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Só uma coisa sobre genealogia. Você não vê assim, Zacarias dos Santos, Zacarias de Araújo, Zacarias Solidade. Não tem nome e sobrenome. Por quê? Porque se fala de genealogias, de hereditária, né? Assim, Érica, filha de Nelim, neto de João, que é bisneto de... Era assim, né? Davi, filho de Jessé, neto de... Era desse jeito, né? Então, assim, Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Era desse jeito que se falava na Bíblia, né? Com filho, pais, avós, bisavós e assim por diante. É por isso que Jesus, né, é filho de José na Bíblia, né? Ali foi criado por José e Maria. E era o que? Aí fala da genealogia dele, por isso que fala da geração de Davi. Outro dia meu pai veio me perguntar por que dizem filho de Davi. Jesus não era filho de Davi, mas ele fazia parte, né, da tribo de Judá, da geração de Davi, é como se fosse ali, né? Então é importante a gente entender essa genealogia. Lá em Mateus 1 a gente vê isso claramente. Aí depois eu disse, meu Deus, não entendi nada de Mateus 1, só tem nome, 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 nome.
é importante. Eu vou te dizer que cada vírgula aqui na Bíblia é extremamente importante. São detalhes que precisam ser revelados. Então, leia a Bíblia e fique atenta que Deus quer falar ao seu coração. Então vamos lá, versículo 2. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados, e por isso disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Jeová Sabaó, né? O Senhor dos Exércitos, está te chamando agora, diz: volte para mim, eu me voltarei para você. Porque as pessoas dizem: ai, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, Deus não me olha, Deus não me ouve. Minha irmã, e você? Tá indo até Deus? Tá clamando? Tá adorando? Tá jejuando? Tá orando? Tá buscando o Senhor? Porque a palavra dele não mente, ele não mente. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o que a gente precisa fazer é ir. E é exatamente isso que ele está falando. Volta-se para mim que eu me voltarei para o Senhor. Para vocês, né? Versículo 4. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei... Perdão. Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Então aqui Deus está chamando, né? Voltem-se para mim, está chamando ao arrependimento. Deixa essas práticas, deixa essas coisas terríveis. Eu quero fazer muitas coisas para vocês, mas essas coisas estão impedindo, né? A visão dos cavalos. No 24º dia do 11º mês de Sebate, você sabe que esse calendário é o calendário judaico. O mês de Sebate, por exemplo, que ele fala aqui que é o 11º mês, pra gente é o primeiro, porque é como se fosse janeiro e fevereiro. Então, para ele já está finalizando o ano, né? E pra gente está começando. No 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Beraquias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado no cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas, num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. E o homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos Exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame! Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas eles aumentaram a dor que ele sofria. E por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Amém, aleluia, glória a Deus, né? A gente sabe que o exílio foi consequência do pecado, das coisas que eles estavam fazendo, mas Deus já tinha decretado 70 anos, já tinha falado através dos profetas, né, de Jeremias ali, e agora está se cumprindo essa palavra. Ele está dizendo: eu tenho misericórdia do meu povo, eu quero dar muitas coisas boas, eu tenho prosperidade. E é isso que Deus diz hoje para mim e para você: eu tenho prosperidade para você, agarre em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir aqui que já está terminando esse capítulo 1. 4 chifres e 4 artesãos. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres, então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? E ele me respondeu: são chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então a gente sabe, né, que foram os babilônios, os sírios e o Egito é o quê, meu Deus? Vamos lá ver. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. E eu perguntei: o que eles vêm fazer? Vamos ver aqui. Revela, Espírito Santo. E ele respondeu: ali estão os chifres que dissiparam Judá, a ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça.
Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres nas nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-los. Na verdade, isso é demônio, né? Mas a gente vai ver mais sobre o livro de Zacarias, né? Inclusive é um livro messiânico que fala muito, né, do Messias, da vinda de Cristo. Então que a gente fique atenta, porque o Senhor quer falar comigo e com você, e que a gente esteja aqui de coração aberto. Amém?